Então, vamos agora para a correção da hora do estudo, na página 50 aí. Número 1. Classifique as transformações a seguir em física ou química. Dissolução do sal de cozinha num copo de água. Deixou de ser sal? Não. Deixou de ser água? Não. Então, é uma transformação física. Escurecimento de uma colher de prata na gaveta. Então, a prata, ela tem uma cor característica, né? Uma cor clara, brilhante. Se ela escureceu, a mudança de cor me indica que teve uma reação química, tá certo? Cozimento de um alimento na panela. Todo alimento que passa por cozimento, ele vai ser uma transformação química por causa do fogo, tá? Por causa do aumento da temperatura, uma transformação química. E ele também vai mudar. Além da sua textura, que geralmente é dura e passa a ser mole, ele também vai desprender gases, como água, vapor de água, na verdade. Ele também vai desprender cheiro. E tudo isso é indicação de uma transformação química. Alguns até mudam de cor, tá? Letra D. Produção de gelo em formas no congelador. Então, quando eu coloco água no congelador, essa água, ela muda o seu estado físico. Eu tinha água em estado líquido. Ela fica um tempo no congelador, ela forma o gelo. O gelo nada mais é do que água em estado sólido. Então, eu continuo tendo água numa forma diferente. Então, é uma transformação física, tá? E letra E, precipitação de gotas de água das nuvens na forma de chuva. Então, as nuvens são formadas de vapor de água. É água gasosa. Quando aquela quantidade de água fica muito ali dentro daquela nuvem, quando ocorre o encontro de frentes quentes com frentes frias, essa água se condensa e precipita. Precipitar é a mesma coisa de cair, de chover. Continua sendo água? Continua sendo água. Água em vapor que ficou líquida e caiu. Então, é só transformação física, certo, pessoal? Então, 2. Entre as alternativas citadas a seguir, qual representa uma transformação física? Cozimento de um ovo? Não. Acabei de falar para vocês. Qualquer alimento que foi cozido, né, que precisou ser levado ao fogo, é uma transformação química. Então, cozimento de um ovo é química. Queima do papel. O papel, depois de queimado, continua sendo papel? Não, é outro produto, é cinza, então é química. Amadurecimento de uma fruta. O amadurecimento de uma fruta é química ou física? A fruta madura, ela solta cheiro? Solta? Então, se tem uma coisa que é sinal de transformação química, é isso. Liberação de odor. Então, o amadurecimento de uma fruta madurinha, ela libera um cheiro bom, né? Que dá vontade da gente comer ela. Então, é químico. Azedamento do leite, é o contrário aí da fruta, né? A fruta amadurecida libera um cheiro bom que você tem vontade de comer ela. Mas se você coloca um leite azedado no copo e vai beber, a primeira coisa que você sente é o cheiro ruim. Também a liberação de cheiro também vai ser transformação química, ok? Formação do orvalho. Bom, o orvalho, ele acontece nas noites frias, quando estava calor e a temperatura cai. Então, esse orvalho vai ser a condensação do vapor de água que vai estar na atmosfera, né? A água que estava lá na forma de vapor e passa a ser líquida. Continua sendo água? Continua. Ela só saiu do estado físico vapor para entrar no estado físico líquida. Então, resposta correta, letra E. 3. Das alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a uma transformação química. Transformação de líquido em vapor, física. Acabamos de falar, né, que o orvalho é transformação de vapor em líquido. Se vapor em líquido
Água no estado de vapor para o estado líquido é transformação física. A água líquida também, quando se transforma em vapor, também vai ser transformação física. Liberação de gás ao abrir o refrigerante. O gás saiu, mas continua sendo refrigerante? Continua sendo refrigerante, tá? Só perdeu um pouco do gás que estava ali formando o refrigerante, mas ele continua sendo refrigerante, ele ainda tem gás. C, então é transformação física. Atração de uma agulha por um ímã. Eles se uniram. Transformou em algum outro produto? Liberou luz, liberou calor, cheiro, gás? Nada disso. Transformação física. Eles só mudaram sua posição. A agulha saiu de onde ela estava e ficou grudadinha ali no ímã, tá? Formação de ferrugem em uma tesoura antiga. A ferrugem é a reação entre ferro, oxigênio e água da atmosfera e forma um outro produto. Ferrugem muda a tesoura de cor, desprende cheiro. Tudo isso indica uma transformação química. Então, nós vamos marcar a letra D. Dissolução do açúcar em um copo de água. Física. Eu posso separar o açúcar dessa água? Posso. Coloca ela lá no sol, a água evapora, o açúcar fica na vasilha. Então, é só uma transformação física. Continuo tendo açúcar, continuo tendo água. Ok? Questão 4. Qual das transformações a seguir não altera a composição química da matéria? Fusão do gelo. O que é fusão do gelo? É quando ele muda de um estado físico para outro. É quando esse gelo ele fica ali em cima da mesa e ele acaba derretendo. Então, ele deixou de ser sólido para se tornar líquido, ok? Transformação física. Digestão dos alimentos, produz energia, produz calor. Tem gente que tá comendo e tá suando, porque esquentou demais o corpo. Então, é química. Combustão da gasolina. Também é química, porque solta gás carbônico, polui o ambiente, né? Quando queima, usa lá a gasolina e ela também acaba, ela deixa de ser gasolina, ela vai se transformando em outros elementos que dão força para o carro andar, por exemplo, e solta gás carbônico. A queima de uma vela libera também gás carbônico. A queima dela acaba com aquele substrato que ela era antes, transforma ela em outro. Quando ela acaba de queimar, você ainda tem uma vela? Não, né? E a formação da ferrugem, nós falamos logo na questão 3, né? Formação da ferrugem também é uma transformação química, tá? Ela não altera a composição química da matéria, né? A única que não vai alterar é a transformação física aqui, fusão do gelo, tá? 5. O derretimento de cubos de gelo em um copo com água líquida indica que ocorreu uma transformação física ou química? Física, acabamos de falar. Por quê? Porque o derretimento do gelo é uma transformação de água no estado sólido, gelo, né? Que vai se transformar, que vai se converter em água no estado líquido. Mas não altera o produto. Era água antes, tem a reação física e tem o água depois. Tá certo? Sempre eu vou continuar com água, ok? 6. Dos processos apresentados a seguir, identifica aqueles que correspondem a uma reação química. Combustão do etanol nos motores do automóvel. O etanol é conhecido como álcool, né? Álcool combustível. Então, ele é utilizado no carro para dar energia para o carro se movimentar e ele vai liberar gás carbônico. Então, indica uma reação química. Queima do gás de cozinha. Então, gás de cozinha, quando ele é queimado, quando você risca o fósforo lá na boca do fogão, vai desprender luz, vai desprender calor para cozinhar os alimentos
e uma hora esse gás acaba, ele vai ser todo queimado, transformado em luz e calor. Então, é uma reação química. Precipitação da chuva, ou seja, a chuva cair, é uma reação física. Ela estava lá no céu porque ela está em forma de vapor. Quando ela muda seu estado físico e se torna líquida, ela cai, tá? Fotossíntese das plantas. A fotossíntese das plantas também é uma reação química, uma reação entre água e gás carbônico. A luz favorece essa reação e forma glicose e oxigênio. Produtos diferentes dos iniciais, dos reagentes iniciais, tá? E a respiração animal ou respiração celular é quando reage a glicose com o oxigênio, forma energia, né? E gás carbônico. A energia nosso corpo usa, o gás carbônico a gente coloca para fora na respiração. Formou produtos novos, então é uma reação química, certo? Questão 7. A transformação química é aquela que altera a composição química de um material, isto é, produz novas substâncias. Com base nessa informação, analise as proposições a seguir e escolha aquelas que correspondem à transformação descrita, ou seja, uma transformação química que vai produzir novas substâncias. Escurecimento de uma maçã descascada. A maçã descascada, ela escurece porque ela reage com oxigênio ou porque formam-se colônias de micro-organismos dela. E aí ela começa a modificar a sua cor. Isso é uma reação química, vai ser marcada, tá? Apodrecimento de um pedaço de carne. A mesma coisa que acontece com a maçã vai acontecer com a carne. Só que esse apodrecimento não vai ser só uma reação com o ar. É uma reação com os micro-organismos que estão presentes nesse ar. E eles começam ali a degradar, utilizando substâncias químicas que o corpo deles produzem, e aí eles vão apodrecendo essa carne. Tá certo? Obtenção do iogurte a partir do leite. Também é um processo químico. Para a obtenção do iogurte, adiciona-se no leite umas bactérias chamadas lactobacilos. Já ouviu falar? Ah, tem lactobacilos vivos nesse leite fermentado. Só que aí o leite fermentado, Yakult, famoso Yakult, ele ainda não virou iogurte, mas ele pode virar dependendo se o processo não for interrompido, tá? D. Formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Então, hidrogênio é um produto, oxigênio é outro. Quando eles se juntam na proporção certa, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, eu formo H2O, que é um produto diferente. Então, é uma reação química, tá certo? Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. O sal já estava lá na água, ou o sal era outra coisa que não era sal? Já era sal. A gente só separou um produto do outro, né? Então, aqui é uma transformação física e nós não vamos marcar. Todas as outras são transformações químicas e nós vamos marcar. 8. Analise as transformações a seguir, classifique-as em físicas ou químicas. Sistema inicial, eu tenho gelo. Sistema final, água líquida. Gelo, água sólida. Sistema final, água líquida. Transformação física. Sistema inicial, água líquida. Sistema final, gás hidrogênio separado do gás oxigênio. Só consigo fazer isso através de transformação química. Vinho. O sistema inicial é o vinho. E o sistema final é o vinagre. Então, o que aconteceu com esse vinho para ele virar um vinagre? Ele sofreu a ação de decompositores. Esses decompositores, pela ação química, modificaram o produto final, né? Aqui eu tinha água em estado sólido e passei a ter água em estado líquido. Mas aqui eu não tinha vinagre, eu tinha vinho. Se eu tinha vinho e no final fiquei com vinagre, significa que eu tive uma transformação química, tá? Água de novo, água líquida, vapor de água, água gasosa, é transformação física.
barra de ferro, oxigênio e água. É o sistema inicial. Aí eu tenho como sistema final ferrugem. Me indica que mudou, né, as substâncias iniciais. Elas reagiram, deixaram de ser ferro e virou ferrugem. Então, é uma transformação química, ok? 9. Você já viu uma fumaça branca utilizada em shows, festas ou peças teatrais para promover efeitos especiais? Essa fumaça nada mais é do que gás carbônico ou dióxido de carbono ou CO2, conhecida popularmente como gelo seco. Essa substância com aparência de gelo no estado sólido, ao entrar em contato com o ar aquecido, passa diretamente para o estado gasoso, isso é, sublima. Então, fusão é quando a água líquida se transforma, a água sólida se transforma em água líquida. A sublimação é quando uma substância, ela deixa de estar no estado sólido e sem passar pelo estado líquido, ela já se transforma em gasosa, tá? Sublimação, do sólido para o gasoso. Fusão, do sólido para o líquido, tudo bem? E do líquido para o gasoso? Evaporação, não esqueça, tá? Sublimação, sólido e diretamente para o gasoso, tá? De acordo com essas informações, responda, a transformação é física ou química? Física, porque está indicando um estado de mudança física da matéria. Era sólido e virou gasoso, tá? Continua sendo o mesmo gás carbônico, era gás carbônico sólido, virou gás carbônico gasoso, só isso. Então, não teve alteração de produto. Começou gás carbônico, acabou gás carbônico. A única diferença é física. Primeiro era sólido, depois virou gasoso. Tá certo? B. Há quantos elementos na fórmula dessas substâncias? Quais são eles? Bom, o gás carbônico, a gente chama ele popularmente de CO2. C é o quê? Carbono. O é o quê? Oxigênio. Então, quantos elementos nessa fórmula? 2 elementos, o carbono e o oxigênio, tá? Quantos elementos? 2. Quais são eles? Carbono e oxigênio. Certo, pessoal? Agora, a 10. O esquema a seguir representa o sistema antes e depois de sua transformação. Então, aqui eu tenho um elemento preto mais 2 elementos vermelhos. Vamos pensar no gás carbônico? CO2. C é 1. Então, o carbono está representado pela esfera negra. O2, oxigênio, representado por 2 esferas vermelhas. Então, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Eles reagem e formam CO2, tá? Considere a seguinte legenda. Esfera preta, carbono, símbolo C, esfera vermelha, oxigênio, símbolo O. Agora responda. A figura representada corresponde a uma transformação física ou química? Justifique sua resposta. A uma transformação química, porque antes eu tinha carbono, que é uma coisa, oxigênio, que é outra. Só que quando eles reagem, eles formam CO2, que é gás carbônico. É uma terceira coisa, tá? Então, eu tive a formação de uma substância nova. Tem formação de substância nova, ela é química, ok? Indica a quantidade de cada elemento antes e depois da transformação. Antes, eu tinha um carbono e 2 oxigênios. E depois, continuei com carbono e com 2 oxigênios. E qual a diferença? A diferença é que antes eles estavam separados. Carbono para um lado, oxigênio para outro.
Teve a reação química, uniu esses dois elementos e formou o que a gente chama de gás carbônico. E aqui a transformação química sendo representada com seus símbolos, né? No esqueminha, aonde aparecem os reagentes e o produto. Lembrando, reagente antes da seta, produto depois da seta. Então, meus reagentes, carbono, que reagiu com O2. Teve a reação química e formou carbono. O2? Não. Formou dióxido de carbono ou gás carbônico, tá certo? E aqui nós temos de novo outra representação. Hidrogênio e oxigênio, tá? Utilizando a simbologia apresentada, faça o que se pede. Sabendo que a fórmula química dos gases oxigênio e hidrogênio é H2 e O2, respectivamente, desenhe essas substâncias. Então, para eu desenhar essas substâncias, eu tenho que utilizar aqui, ó, oxigênio, não é O2? Então, duas esferas vermelhas e O2 aqui indicando elas. O hidrogênio não é uma esfera pequenininha, menor do que o oxigênio e não é cinza? Então, ele também é o H2. Então, eu vou fazer o quê? Duas esferas menores, colorir de cinza e escrever aqui H2. Tem que estar em vermelho, tem que estar em cinza. Quem não coloriu, né? Vai colorir agora, por favor. Tá certo? Então, pega seu lápis de cor vermelho, pega seu lápis de cor cinza. Ah, professora, eu não tenho lápis de cor cinza. Usa o lápis de escrever bem clarinho que fica cinza. Tudo bem? Lápis vermelho todo mundo tem. Sempre tem uma caixinha de lápis velha, um giz de cera por aí dando sopa e geralmente ele é vermelho. Então, vamos lá. Duas estruturas, dois círculos vermelhos maiores representando o oxigênio. Dois círculos cinzas menores, representando o hidrogênio. O2, oxigênio. H2, hidrogênio. Não se esqueçam, tá? Represente a reação química entre os gases. Hidrogênio H2 e oxigênio O2 para a formação da água, H2O, no estado líquido. Porém, é necessário que a quantidade de cada elemento antes e depois da reação sejam as mesmas. Então, H2O, eu sempre vou ter na fórmula química da água mais hidrogênios do que oxigênio. Se eu tenho aqui, ó, 2, eu tenho que formar pelo menos 2 moléculas de água. Por isso que aqui eu dupliquei a minha quantidade de hidrogênio, H2, hidrogênio 2. Tá? Então, eu tenho que pôr 2 hidrogênios para uma molécula de oxigênio, mais 2 hidrogênios para a minha outra molécula de oxigênio. Então, quando eu juntar 4 hidrogênios mais 2 oxigênios, eu vou formar 2 moléculas de água. Então, um oxigênio vermelho com 2 hidrogênios cinzas, forma para mim o que eu chamo de molécula de água, tá? Então, essa reação sempre vai estar relacionada com a formação de mais uma molécula, do que uma molécula de água. Uma molécula de água, ela é muito pouca, tá certo? A gente nem iria ver. Então, ela é microscópica, tá certo? Deu para entender isso aí? Se não entendeu, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Questão 12. Para ocorrer a combustão, que é a mesma coisa de queima do etanol, que é a mesma coisa do álcool comum ou do álcool combustível, é necessária a presença do gás oxigênio. Essas substâncias, ao reagirem, se transformam em água e dióxido de carbono ou gás carbônico. Com base nessas informações, identifique as substâncias que correspondem aos reagentes dessa transformação. Então, quem vai reagir? Vamos ver quem vai reagir? Olha lá, etanol e gás oxigênio, né? Etanol e oxigênio. Quando eles reagem, eles formam o quê? Dióxido de água e dióxido de carbono, né?
B. Mencione os estados das matérias dos reagentes. Etanol é o quê? A gente vê saindo lá da bomba, né, do posto e entrando dentro do tanque do carro. Então, ele é líquido. E o oxigênio? O oxigênio é o que está na atmosfera. A gente encontra ele na forma de gás, tá? E os produtos da transformação? Quando o etanol reage quimicamente com esse oxigênio, forma quem? Água e dióxido de carbono ou gás carbono. E o estado físico deles? A água é líquida, né? Não forma gelo no carro, não. E às vezes, quando a pessoa acelera, sai até um pouco de água ali na descarga dela. Então, é água em estado líquido. E o gás carbônico é a fumaça que sai dos carros. A fumaça, ela está em estado gasoso. Então, é gás líquido e gasoso, ok? Vou representar essa reação química. Então, eu vou escrever etanol, que é líquido, mais oxigênio, que é gasoso, a setinha indicando a reação química. Quais os produtos que foram produzidos depois da reação? Água em estado líquido e dióxido de carbono em estado gasoso. Certo, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Observe a ilustração a seguir. Nessa ilustração aí, ó, eu tô vendo água. E as moléculas aí, ó, tá vendo? Uma vermelha grande, duas cinzas pequenininhas. Elas estão todas juntinhas. Aí é o meu sistema inicial. Teve uma reação química, porque uma seta representa uma reação química. A minha seta aqui, ó. Teve uma reação química, aliás, desculpa, teve uma reação que eu ainda não sei se é química e transformou isso aqui no meu sistema final. E as minhas moléculas que estavam juntas, elas se afastaram, tá certo? Para as esferas, considere a seguinte legenda: cinza claro, hidrogênio, vermelho, oxigênio. Então, uma molécula de oxigênio ligada com duas moléculas de hidrogênio, eu tenho o quê? Qual substância? H2O. O que é H2O? Água. H2O é a fórmula química da água, né? Então, ó, meu sistema inicial, eu tenho água em estado líquido. Ocorreu uma reação e no meu sistema final eu continuo tendo água, ó. H2 e um O. Tenho água ainda? Tenho. Tá líquida ainda? Não. Está gasosa. Quando essas moléculas se afastam, deixa de ficar juntinha assim, é quando ela está em estado gasoso, tá? Então, meu sistema inicial, água em estado líquido. Meu sistema final, água em estado gasoso. B. A mudança representada corresponde a uma transformação física ou química? Física, porque eu continuo tendo água. Não formou nenhuma nova substância. Continuou formando água, só mudou o estado físico dela, de líquido para gasoso. Certo? 14. O processo de fotossíntese envolve uma reação química em que dióxido de carbono, CO2, reage com a água, H2O, para formar a glicose, C6H12O6, e gás oxigênio, O2. Considerando as fórmulas químicas das substâncias e sabendo que essas reações ocorrem nas plantas clorofiladas e em presença de luz, responda. Quais são os reagentes? Os reagentes são os que vêm antes. Então, uma reação entre dióxido de carbono e água. Então, reagentes, dióxido de carbono e água. E o produto? Então, essa reação produz quem? Produz glicose e oxigênio. Então, aqui, quais são os produtos? Glicose e gás oxigênio.
Represente por meio do esquema reação química da fotossíntese. Então, eu pego os reagentes e escrevo aqui. Dióxido de carbono, ele é gasoso, olha o Gzinho do gasoso, mais a água, que é líquida. Esses passam por uma reação, a setinha indica essa reação e formam os meus produtos. Quais são meus produtos? Glicose, que é sólida, tá? E oxigênio, que é um gás. Então, tem que estar escrito aí desse jeitinho no caderno de vocês. Carol, eu não entendi isso. Não entendeu? Manda para mim uma mensagem que eu vou explicar para você de novo, tá certo? 15. As chaminés das indústrias, os escapamentos de veículo e as queimadas estão constantemente lançando lançando no ar grandes quantidades de substâncias prejudiciais à saúde, os poluentes. Uma dessas substâncias é o dióxido de enxofre, SO2, que em contato com o oxigênio do ar atmosférico se transforma em trióxido de enxofre, SO3. Esse poluente, ao combinar-se com o vapor da água atmosfera, forma o ácido sulfúrico de fórmula H2SO4. Sabendo que essa substância ácida, ao se dissolver na chuva, constitui a chamada chuva ácida, responda. Quais são os reagentes envolvidos na formação, né, desse ácido, né, o ácido sulfúrico? Então, quem é que formou ele? Quem formou ele foi o trióxido de enxofre, o SO3, mais o vapor de água que está na atmosfera, tá? Então, esses são reagentes. Trióxido de enxofre, SO3, e o vapor de água. Então, vamos agora escrever de duas maneiras a reação química. Então, a primeira maneira, eu vou utilizar as palavras. Aqui, ó, trióxido de enxofre mais vapor de água, a setinha que mostra uma reação e a formação de ácido sulfúrico, utilizando palavras, tá? Trióxido de enxofre é um gás, a água, ela é o vapor d'água, então ela também é um gás, e o ácido sulfúrico, ele se torna um líquido, tá? Por isso que ele cai por isso que ele já forma a chuva ácida. Essa chuva, por exemplo, quando cai em plantações, ela queima a plantação, ela mata a plantação, tudo bem? E uma segunda maneira de escrever é utilizando aqui, né, os elementos químicos, né, a representação química desses, a fórmula química desses elementos. Então, o trióxido de enxofre, ele não é representado pelas letras SO3, então eu vou pôr só SO3. Ele deixou de ser um gás porque ele deixou de ser escrito trióxido de enxofre para colocar só a representação química dele? Não. Então, a letrinha G a gente repete. Então, trióxido de enxofre, ou SO3, mais vapor de água. Qual que é a fórmula da água? H2O, que continua sendo gasosa. Que formou o quê? Formou ácido sulfúrico. Qual que é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4, tá? E ele continua sendo líquido, então o Lzinho vai ficar aí na frente. Tudo bem, pessoal? Bom, nossa aula termina por aqui. Nós fizemos a correção em 2 vídeos do seu livro didático, né? Das páginas 45 até a página 54. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. É só me mandar uma mensaginha no WhatsApp, tá? Que aí a gente vai entrar em contato e nós vamos tirar essa dúvida. Espero que essa correção tenha ajudado vocês a entender melhor esse conteúdo e até a nossa próxima aula.